Bom dia, é a professora Neuriane Gomes, da disciplina de Ciências da Natureza. O nosso assunto hoje será das células ao organismo. Precisamos diferenciar seres unicelulares e seres multicelulares. O que são seres unicelulares? Unicelulares são seres formados apenas por uma célula. Como exemplo, nós temos os protozoários e a alga unicelular. Já como exemplo de seres multicelulares, que são seres formados por vários tipos de células, temos os peixes, os coelhos, as plantas, tá? Então, todos os animais são exemplos de seres multicelulares, porque eles são formados por vários tipos de células. Níveis de organização dos seres vivos. Os seres, eles são formados por unidades básicas, que é denominado de célula. Então, a célula é a unidade básica dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus. A célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos e várias células, elas se unem para desempenhar uma determinada função. Nesse caso, elas darão origem aos tecidos. Vários tecidos, eles se agrupam para desempenhar uma determinada função. Nesse caso, serão formados os órgãos. Vários órgãos, eles se unem, vão, desempenhar também uma determinada função. Com isso, nós teremos os sistemas. E toda essa estrutura formada pela célula, pelos tecidos, pelos órgãos, pelos sistemas, darão origem ao organismo. O que é um tecido? Tecido é o conjunto de células semelhantes que se agrupam para desempenhar uma determinada função. Nesse caso aqui, é um exemplo do tecido epitelial, formado pela membrana basal, e também nessa outra parte aqui é possível visualizar o tecido conjuntivo. Então, existem vários tipos de tecidos. Esses tecidos, eles são formados por células semelhantes e essas células, elas possuem formatos, diferentes. Vocês podem visualizar aqui o formato do tecido epitelial para o formato do tecido conjuntivo. E cada tipo de tecido também ele tem uma função. E o que é um órgão? Um órgão é quando os tecidos eles interagem para realizar uma determinada função. Aqui eu tenho como exemplo de órgão o coração, eu tenho os pulmões, eu tenho o intestino delgado, tá? Cada um desses órgãos, eles irão desempenhar uma determinada função, no nosso organismo. Sistemas. O sistema ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado na realização de determinadas funções. Como exemplo de sistemas, eu tenho o sistema circulatório, tenho o sistema digestivo, que ele é formado pelo esôfago, pelo fígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, estômago, faringe. Então, vocês podem visualizar que vários órgãos, eles irão, se juntar para poder formar o sistema digestivo. Assim como temos o exemplo também do sistema circulatório, do sistema nervoso.
Como surgem os tecidos no corpo humano? Todas as células que formam o nosso corpo derivam de uma célula inicial. Essa célula inicial é denominada zigoto. Ele é formado pela união de duas ou outras células, que é o gameta feminino e o gameta masculino. Então, aqui eu tenho o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, tudo se inicia através dessa junção, né? Dessa fecundação. Aqui nós temos, né? Onde tudo começa. Então, nós temos as moléculas, temos os átomos, e aí temos as células, que são as unidades básicas, as unidades formadoras, né? De todos os seres vivos, o conjunto de células semelhantes que irão desempenhar uma determinada função, irá dar origem aos tecidos. Vários tecidos, eles irão formar os órgãos, vários órgãos irão formar os sistemas e todo esse conjunto vai formar o organismo. Aqui nós temos um exemplo, né, de um bebê, tá? Os tecidos do corpo humano. Os tecidos do corpo humano, temos os tecidos epiteliais. Os epitélios podem ser classificados de acordo com a função principal que executam, e nós temos os epitélios de revestimento e os epitélios glandulares. No caso desses epitélios de revestimento, eles estarão presentes na nossa pele, revestindo, né, o nosso corpo e também revestindo órgãos internos. Aqui temos exemplo da mucosa nasal, do túbulo renal, da uretra, da mucosa gástrica, o estômago, né? Alvéolos pulmonares e também revestindo o esôfago. No caso dos epitélios glandulares, nós temos as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas. Epitélios de revestimento. Os epitélios de revestimento, o epitélio simples pavimentoso, epitélio pseudoestratificado ciliado, epitélio estratificado pavimentoso e o epitélio simples cilíndrico. Nessa imagem, vocês podem visualizar quais são as estruturas que estão relacionadas com cada um desses epitélios de revestimento. No caso dos epitélios glandulares, os epitélios glandulares que produzem secreções formam órgãos chamados glândulas. Há 3 tipos de glândulas: as exócrinas, que como exemplo nós temos as glândulas sudoríparas, as glândulas endócrinas, que aqui nós temos, né, a glândula tireoide, e as glândulas mistas. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo, né, de uma glândula mista, no caso dos pâncreas. Já no caso dos tecidos conjuntivos, eles são caracterizados por apresentarem diversos tipos de células imersas em grande quantidade de matriz extracelular, que é sintetizada pelas próprias células do tecido. Então, aqui eu tenho um tecido adiposo, que é o tecido rico em gordura. Temos as estruturas dos adipócitos. No caso aqui do sangue, formado pelos glóbulos brancos, plaquetas, hemácias. Tecido conjuntivo denso, formado pelos fibrócitos e pelas fibras colágenas. Temos também fibra elástica, fibroblastos, fibra colágena. Tecido ósseo, formado pela matriz óssea, canal de vaso sanguíneo, pelos osteócitos, e o tecido cartilaginoso, formado pelos condrócitos e pela matriz extracelular.
Tecidos musculares. Os tecidos musculares, eles são formados por células alongadas, chamadas de fibras musculares. Eles possuem a função de realizar, na verdade, os movimentos do nosso corpo. Então, todos os movimentos que nós conseguimos realizar, né? Por exemplo, no braço, numa perna, né? Até mesmo o músculo cardíaco, são realizados graças aos tecidos musculares. Esse tecido muscular eu posso encontrar, né, no coração, onde tem o músculo cardíaco, músculo estriado, onde nós temos, né, aqui na parte do braço, e o músculo liso, onde nós encontramos também, né, nos órgãos internos do nosso corpo. Já o tecido nervoso, ele é o principal tecido dos órgãos e estruturas que formam o sistema nervoso. Esse sistema é composto de encéfalo, medula espinal, nervos e gânglios. Esse tecido, ele é formado por 2 tipos de células, sendo a matéria extracelular praticamente inexistente. Essas células são os neurônios e os gliócitos. Então, o tecido nervoso, ele é formado pelo encéfalo, medula espinal, pelos nervos e gânglios. Os neurônios são, em geral, células grandes, têm a propriedade de receber e transmitir estímulos nervosos, permitindo ao organismo responder a alterações do meio. Os neurônios, eles são formados pelo corpo celular, dendritos e axônio. Aqui temos a imagem de um neurônio, onde ele é formado pelo corpo celular, pelos dendritos, pela bainha de mielina, né? Gliócitos. Os gliócitos, eles são mais numerosos que os neurônios, porém, eles são menores. Possuem a função de sustentação e nutrição dos neurônios. Então, aqui eu tenho um neurônio, que ele é formado pelos dendritos, pelos axônio, e aí eu tenho o astreócito, eu tenho também os oligodendrócitos, e aqui no final eu tenho os terminais do axônio. Células da glia, eu tenho aqui células ependeminárias, eu tenho os astrócitos e eu tenho a microglia. Entre o plantar e colher, existe o regar e esperar. Desejo a todos um excelente estudo. Professora Neuriane Gomes, da disciplina de Ciências da Natureza.